Graça e paz, amados de Deus, estamos aí para mais um vídeo. Sim, a última aula da série Prolegômenos, né? Estamos falando aí, nos últimos vídeos, falamos sobre os argumentos, né? Os argumentos sobre a não crença, né? Os argumentos a favor da impossibilidade de crer em milagres, né? De David Hume, que foi um filósofo que questionou essa questão aí, né, da possibilidade dessa questão de milagres ser balela, ser história, de não existir. No último vídeo falamos sobre os dois primeiros argumentos dele e hoje eu quero encerrar essa série fechando aqui esse tema sobre milagres, falando sobre quais foram os argumentos. A gente vai ler aqui, né, os argumentos dele e refutar um pouco mais esses argumentos do David Hume, né, que ele defende a tese de que milagres não existem, certo? E quero agradecer a você que tem acompanhado aí as aulas desde o início, né? É um tema profundo, interessante, mas eu sei ao mesmo tempo que não é um tema que desperta interesse da maioria maciça dos evangélicos, né? O que um filósofo conhecido, David Hume, vai falar acerca de milagres? Quais são os seus argumentos para ir contra os milagres e qual a importância de eu saber acerca desses argumentos para que eu possa refutá-los. Eu sei que de 10 cristãos, 9 não têm interesse, né? Mas você que tem interesse, esse vídeo é para você. Desde já eu peço a você que você dê o seu like, que você comente, que você compartilhe em grupinhos, possa compartilhar em grupinhos de WhatsApp, Facebook, Telegram, que você possa ajudar aí comentando para você ajudar a engajar o canal. Peço a sua ajuda também. Se você deseja ser um apoiador, né, do nosso canal, se Deus tem abençoado a sua vida através desse canal, a vida de outros, torne-se, né, faça essa análise, né, se Deus tem tocado o seu coração, se torne um apoiador mensal deste canal a partir de R$5 somente. R$5 dá 90 centavos de dólar. Então somente isso. Você possa sentir no coração, pastor, eu tenho condições de abençoar com 10, sim, 5, 10, 15, dentro das suas possibilidades. Faça isso, se torne um apoiador, nós vamos colocar você no grupo do WhatsApp, né? E dentro em breve está chegando o momento que a gente vai começar a sortear livros aí de teologia para os apoiadores. Perceba, nós não temos aqui no nosso canal clube de membros. Eu solto todos os vídeos, todas as aulas para quem quiser assistir. Mas né, para aqueles que são apoiadores, claro, vai fazer parte do grupo do WhatsApp, é só para os apoiadores. E dentro em breve começar a sortear livros de teologia mensalmente para esses apoiadores, ok? Então vamos lá, eu estou lendo aqui a teologia sistemática de Norman Geisler, volume 1, que vai falar sobre essas questões, né, na sua parte introdutória de Prolegômenos. Então é a aula 17, é a aula final dessa série. Vamos lá. Diz mais assim. É o terceiro argumento. O argumento de Hume parece provar coisas demais. Ele parece demonstrar que uma pessoa não deveria acreditar em um milagre, mesmo que ele de fato acontecesse. Ocorre que há algo de patentemente absurdo em alegar que um evento deveria ser desprezado, mesmo que se saiba que ele na verdade ocorreu. Quarto, parece que Hume deseja que a pessoa saiba sempre, ou melhor, parece que Hume deseja que a pessoa sábia, ele coloca entre aspas, sempre creia por antecipação na impossibilidade dos milagres, mesmo antes de examinarmos as advertências de um milagre. Deveríamos vir pré-armados com a uniformidade e o testemunho inalterável do passado contra o fato, a fim de descaracterizá-lo como milagre. Lembre-se da segunda premissa do argumento de Hume. Se suas conclusões são fundamentadas em uma experiência infalível, ele espera este evento com o último, isto é, o mais alto grau de certeza, e considera a sua experiência anterior como uma prova plena da ocorrência futura daquele evento. Então, a gente percebe a mesma disposição de Hume, quando ele vai analisar essa questão dos milagres, ele se debruça sobre o assunto com a mesma predisposição, com os mesmos pressupostos, por exemplo, dos teólogos liberais, quando vão estudar sobre milagre, né? Eles se debruçam já com um conceito já formado, um pré-conceito, com a disposição e a predisposição para não crer no sobrenatural, naquilo que está acima do natural. Então ele já parte, não para uma análise honesta da questão, vamos fazer uma análise, ele já parte
com a pressuposição de que não, milagres não existem. Então ele não vai fazer uma análise honesta, na verdade ele vai procurar argumentos que comprovem o seu conceito, que ele já tinha antes de debater o tema. Essa é a questão dele, né? Diz mais aqui, ó. Porém, aqui novamente, o preconceito, essa é a palavra de ordem, uniformitariano de Hume se torna evidente. Somente é possível desconsiderar todas as reivindicações de milagres se enxergarmos o mundo como uma espécie de preconceito inabalável sustentado pelo que supostamente foi experimentado no passado. Existem duas objeções importantes a esse tipo de argumentação. De um lado, Hume é inconsistente com sua própria epistemologia. O próprio Hume reconhecia a falácia desse tipo de argumentação quando defendia que, com base nas uniformidades do passado, não podemos nem mesmo saber com certeza se o sol realmente nascerá amanhã cedo. Portanto, para Hume, negar milagres futuros com base na experiência passada é uma inconsistência com os seus próprios princípios e uma violação dos seus próprios sistemas ideológicos. Olha só, eu vou analisar essa última frase aqui. Eu vou falar um assunto que foi até um debate, certo debatezinho, debate não, foi tema que entrou na live de segunda-feira que eu fiz, na última segunda-feira, quando se falou, estávamos falando sobre escatologia, sobre pós-tribulacionismo e pré-tribulacionismo. O que a gente percebe nos irmãos que defendem a teoria pós-tribulacionista? Que significa o quê? É a teoria que acredita que a igreja vai passar pela grande tribulação. Jesus só retornaria no final da grande tribulação para arrebatar a igreja. Ou seja, a igreja vai ter que sofrer. Um dos argumentos, que não é um argumento bíblico, né? Interessante isso, é um argumento de epistemológico. Essa é a palavra. O argumento epistemológico dos irmãos pós-tribulacionistas. Qual é o argumento? A igreja, em 2000 anos de história, sempre foi perseguida. Logo, ela tem que ser perseguida. Ela vai ter que ficar na grande tribulação para continuar esse histórico. Como assim? Muitos cristãos foram mortos na fogueira. Não significa que eu vou morrer na fogueira. Existem milhões de crentes que tiveram uma vida tranquila. Se converteram, morreram de velhice, morreram trabalhando, nunca foram presos, nunca foram perseguidos por conta do evangelho, viveram em países, né, em países que têm liberdade religiosa. Há distinção, sim, e há crentes que, hoje, nesse exato momento, que gravo esse vídeo, 2021, 13 de agosto, há crentes que estão presos, né, em campos de concentração na China, na Coreia, países de regime comunista, onde confessar a fé significa ser preso ou ser morto. Significa que todos os cristãos da Terra vão ser presos, vão ser mortos no campo de concentração? Não. Todo dia morre crente aqui no Brasil, crentes fiéis, e nunca foram presos. Então essa premissa epistemológica de que experiência passada é a base, o fundamento para que todos passem a mesma experiência no futuro, é um argumento falacioso. Por isso eu não acredito nesse argumento epistemológico dos irmãos pós-tribulacionistas. O fato da igreja ter sido perseguida no Império ou na Inquisição Católica, na Idade Média, não significa necessariamente que a igreja tem que passar pela grande tribulação por conta disso. Não. Qual é o problema dela ser livre da ira de Deus? Porque a ira de Deus é para os filhos de Jacó, diz lá em Jeremias, capítulo 30. A ira de Deus é para aqueles que... o juiz de Deus e a ira de Deus é para os ímpios, né? E para Israel, que rejeitou o Messias. Então, período tribulacional, creio eu, né? Respeito, mas não concordo, se você tem a posição pós-tribulacionista, a ira de Deus é para, não para a igreja, mas para ímpios, né? Diz mais aqui, era o mesmo pressuposto, né, de Hume, né, para falar sobre a não existência de milagres. Diz mais aqui Norman Geisler. Por outro lado, se fosse verdadeiro que nenhuma exceção presente pode anular leis que são baseadas na nossa experimentação uniformizada no passado, estaríamos numa situação onde seria impossível o progresso verdadeiro do nosso conhecimento científico do mundo, pois as exceções estabelecidas ou repetíveis aos modelos passados são precisamente o que deflagra uma mudança na mentalidade científica. Quando uma exceção a uma lei passada é estabelecida, aquela lei, lei número 1, é revista e se transforma em uma nova lei, lei número 2.
que passa a substituir ou corrigir a anterior. Isso foi o que aconteceu quando certas exceções às leis gravitacionais de Newton foram descobertas no espaço sideral, e a relatividade de Einstein foi considerada mais abrangente e mais adequada. Em suma, as objeções que Hume fez aos milagres parecem ser não científicas, né? E segundo Norman Geisler, não são científicas e são totalmente baseadas no seu preconceito, no seu ceticismo, na sua antipatia ao cristianismo, né? Então, eu fico vendo, né? Não sei se você acompanha a política. Tivemos aí recentemente, nesse ano 2021, a CPI, né? A CPI da Covid. Quem era o relator da CPI e quem estava presidindo essa CPI? Homens que são inimigos políticos do presidente. Vai ver. E como esses homens que são inimigos declarados do presidente vai investigar o presidente de maneira imparcial? Não tem como. É impossível. Como você sendo inimigo de uma pessoa, você vai julgá-la de maneira imparcial? Não vai. É óbvio que você vai deixar se levar no julgamento pela sua incompatibilidade que você tem com a pessoa. É óbvio. Você quer ver o mal dela, você quer ver ela destruída. Então você vai julgá-la imparcialmente? Não tem lógica, né? Isso acontece só no Brasil. Impressionante. Mas voltando aqui, demais, as exceções às leis apresentadas, um valor heurístico, ou seja, exceções às leis apresentam um valor heurístico, que é descoberto, elas são incentivos ao avanço da nossa compreensão do universo. Isto não significa necessariamente que todas as exceções a uma regra conhecida exigem o estabelecimento de uma nova lei natural que as explique. Como o entendimento científico está baseado em eventos regulares e repetidos, é necessário que sejamos capazes de demonstrar como a exceção pode ser repetida antes que se possa reivindicar que ela tem uma causa natural em vez de uma sobrenatural. Nenhuma exceção, sequer a uma lei científica conhecida, exigirá outra lei natural, mas abrangente, que a explique. Somente as exceções repetíveis demandam causas naturais. Uma exceção não repetida pode ter uma causa sobrenatural. Na verdade, se ela apresenta as marcas distintivas de uma intervenção inteligente que transcende o mundo natural, ela pode ser considerada como portadora de uma causa sobrenatural e não uma natural. Antes de encerrarmos esse tópico, faz-se necessária outra observação. Mesmo que uma compreensão racional científica do mundo seja baseada na observação de eventos regulares e recorrentes, não podemos deduzir automaticamente que o assunto desta compreensão deve ser um evento regular. Por exemplo, a nossa compreensão geral das pinturas no teto da Capela Sistina está baseada na experiência de ver outros pintores fazerem pinturas semelhantes continuamente. Contudo, o objeto particular desta compreensão, a cena da criação no teto da capela, se constitui em uma singularidade não repetível. Da mesma forma, os cientistas do grupo SET, ele vai dizer aqui, né, SET, esses cientistas, ele faz uma nota aqui, são cientistas que buscam por vida inteligente extraterrestre. Aceitarão uma única mensagem do espaço sideral via rádio telescópio como indicação de que há seres inteligentes em outras partes do cosmos, somente porque estes cientistas já observaram repetidamente outros seres inteligentes produzirem mensagens similares. A base para crer que um evento tem uma causa sobrenatural é a observação de certos tipos de eventos sendo regularmente ligados a causas inteligentes e não naturais. Mesmo assim, o objeto desta compreensão pode se tratar de uma singularidade não repetida, a saber, um milagre. Afinal de contas, um arqueólogo somente precisa descobrir um espaço de cerâmica para saber que houve uma causa inteligente para ele, mesmo que ele, sem dúvida, tenha visto muitos oleiros produzirem vasos de cerâmica ou peças similares, para saber que somente seres inteligentes são capazes de fazer coisas do gênero. Para reforçar o tópico, a base da nossa compreensão de que um evento pode ter uma causa sobrenatural inteligente é a observação de eventos similares produzidos regularmente por seres inteligentes dentro do nosso mundo natural. Entretanto, o objeto desta compreensão pode ser um evento singular, tal como a ressurreição de Cristo. Então, isso é interessante. Vou até repetir aqui para a gente comentar. O objeto desta compreensão pode ser um evento singular.
tal qual a ressurreição de Cristo. É interessante isso, né? O evento de Jesus foi singular. A ressurreição, esse evento da ressurreição corporal de Jesus foi singular. Ressurreições, né? Embora a diferença de... Eu creio piamente, né? E há fatos, relatos de que nesses 2000 anos de história pessoas voltaram à vida. Muitos relatos. Mas essas pessoas se diferem da ressurreição de Jesus. Certo? Essas pessoas que ressuscitaram em 2000 anos de história do cristianismo, ressuscitaram para morrer novamente. Por que a ressurreição de Jesus é um evento singular, único, sui generis? Por quê? Porque Jesus ressuscita para não morrer mais. Certo? É interessante que Paulo vai dizer que Cristo são as primícias dos que dormem. O que significa, pastor? Significa que, embora não tenha havido em 2000 anos de história um evento semelhante à ressurreição de Jesus, alguém ressuscitar para não morrer, é algo que foi um precedente. Foi um precedente. Para quê? Precedente para quando se der o arrebatamento da igreja, aqueles que dormem, ou seja, aqueles que estão mortos em Cristo, ressuscitarão glorificados. Então ele é a primícia dos que dormem nesse sentido, porque nós vamos ressuscitar em glória, com o corpo glorificado para não mais morrer. Interessante isso, né? Então, para entender essa questão, de fato, a gente pode dizer, porque até agora ninguém ressuscitou, né? E não tenha mais morrido. Pessoas ressuscitaram e voltaram a morrer, normalmente. Então, Cristo é único. De mais aqui, na verdade, como havíamos sugerido anteriormente, se os cientistas, baseados nas suas observações das conjunções causais regulares no presente, como argumentava o próprio Hume, pudessem concluir que o peso dos pontos de evidência cosmológica a favor de uma singularidade como o Big Bang, há bilhões de anos atrás, no qual o universo de tempo e espaço explodiu a partir do nada, então não somente seriam possíveis os milagres, mas estaríamos diante do maior de todos que já aconteceu. Resta-nos, portanto, somente olhar para a história humana a fim de procurar outras singularidades semelhantes que ocorreram. O que muito se aprecia é o fato de que a própria base deste argumento a favor da possibilidade e até mesmo veracidade dos milagres é o princípio da conjunção constante, postulado por David Hume, o princípio da repetibilidade. Portanto, em vez de eliminar os milagres, a própria máxima de Hume se constitui, na verdade, na base para a identificação deles, né? Então, nós vemos aqui que a tentativa de David Hume de rechaçar, né, usando seus princípios, a existência de milagres, o que o Norman Geisler percebe é que a própria base desse argumento é possível você rechaçá-lo. Né? É o princípio que ele chama de fato que a própria base, aqui ó, vou ler de novo, resta, portanto, somente olhar para a história humana a fim de procurar outras singularidades semelhantes a que ocorreram. O que muito se aprecia, de fato, na história humana do cristianismo, muitas pessoas já ressuscitaram, usando ainda esse exemplo da ressurreição. O que muito se aprecia é o fato que a própria base deste argumento, a favor da possibilidade, até mesmo veracidade dos milagres, é o princípio da conjunção constante. Ele coloca isso aqui entre aspas. Postulado por David Hume, que é o princípio da repetibilidade. Né? Então, ainda que muitas pessoas tenham ressuscitado para não morrer, e ainda há a questão bíblica, essa promessa que nós vamos ressuscitar em glória para não morrer, sim, é fato, pessoas já ressuscitaram. Então, o princípio da repetição, da repetibilidade, pode ser usado para até mesmo contra-argumentar essa possibilidade de não haver milagres, que foi um princípio usado por Hume, né? Começa aqui, aí Norman Geisler traz aqui mais um tópico. A reformulação do argumento de Hume contra os milagres proposta por Anthony Flew. Variações do argumento de Hume contra os milagres continuam com alta reputação entre alguns dos filósofos contemporâneos mais respeitados. No seu artigo intitulado Miracles, Milagres, publicado pela Encyclopedia of Philosophy, Enciclopédia de Filosofia, Anthony Flew argumenta contra os milagres com base na impossibilidade da sua repetição. De acordo com o seu ponto de vista, o argumento de Hume, na verdade, deve ser construído da seguinte forma. Número 1. Todo milagre é uma violação de uma lei da natureza. Simplesmente está seguindo, né, o que Hume ensinava. Número 2. A evidência
A evidência contra qualquer violação da natureza é a evidência mais forte que se pode apresentar. 3. Portanto, a evidência contra os milagres é a que prevalece. Ele foi muito lógico, né? Fleu, ou Fleu, o sobrenome desse cara, insiste que Hume estava em primeiro lugar preocupado não com a questão do fato, mas com a da evidência. O problema era como a ocorrência de um milagre poderia ser provada, e não se tais eventos poderiam mesmo ter ocorrido. Veja, a preocupação deles não é se aconteceu, né? Mas a preocupação tanto de Hume como desse Fleu, desse cara aqui, pode acontecer? O problema pode ocorrer? Eles não querem saber. Ah, mas tem aqui a prova, essa pessoa que ressuscitou, ela foi curada de câncer. Não, não quero saber não. Ela não quer saber se aconteceu. A questão é, você pode me provar que foi um milagre? Entendeu? Céticos até o fim, né? Mesmo assim, Fleu acrescenta, a nossa única base para a caracterização de uma ocorrência relatada como sendo miraculosa é ao mesmo tempo a nossa razão suficiente para declarar que ela é fisicamente impossível. Mas poderíamos perguntar por que as coisas são desta maneira? Porque um historiador crítico, quando confrontado com algum relato miraculoso, normalmente o descarta de forma imediata. Com base, os historiadores críticos descartam os milagres? Fleu responde, abre aspas para esse cético. Para justificar o seu procedimento, ele terá que apelar exatamente para o princípio que Hume previamente propôs. A impossibilidade total ou a natureza miraculosa dos eventos atestados precisam, aos olhos de todas as pessoas racionais por si mesmas, ser consideradas como refutação suficiente. Fecha aspas. Em suma, mesmo que os milagres não sejam logicamente impossíveis, eles são cientificamente impossíveis. Abre aspas, pois é só e precisamente pela suposição que as leis vigentes nos nossos dias também estiveram vigentes no passado, que podemos interpretar racionalmente os detritos ou fragmentos do passado como evidências e a partir deles construir o nosso relato a respeito do que na verdade aconteceu. Fecha aspas aí para o filósofo ateu. Com relação à acusação, diz agora o Norman Geisler, com relação à acusação de que esta abordagem de uniformização da história é irracionalmente dogmática, Fleu responde, ou Fleu, né? Responde com o que é realmente o cerne da sua amplificação do argumento de Hume. Por um lado, como Hume insistiu do princípio ao fim, a possibilidade de milagres é uma questão de evidência e não de dogmatismo. Além disso, a proposição que alega a ocorrência do milagre será singular, particular e no tempo pretérito. Proposições dessa espécie não podem mais ser diretamente testadas. E isto que o concede às proposições de primeira ordem, isto é, as que são gerais e repetíveis, sua maior força lógica. Com isto em mente, o argumento de Fleu pode agora ser construído desta forma. Número 1. Vamos construir o argumento dele agora. Os milagres são por natureza particulares e não repetíveis, seguindo Hume. 2. Os eventos naturais são por natureza gerais e repetíveis. 3. Agora, na prática, as evidências a favor do geral e repetível são sempre maiores do que aquelas a favor do particular e não repetível. 4. Portanto, na prática, as evidências contra os milagres sempre serão maiores do que aquelas a favor deles. Segundo ele, né? As evidências contra os milagres sempre serão maiores. Esse aqui é o argumento do seguidor lá do Hume. Sempre partindo desse pressuposto. Eles não querem saber se aquela pessoa andava, agora não andava, agora está andando. Não quero saber. Não quero nem saber, nem te conheço. Eu quero saber, tem como provar que foi um milagre? Ou seja, vão procurar explicações racionais, né? Com essas afirmações fica claro que para Fleu a generalidade e a repetibilidade no presente são as coisas que conferem aos eventos naturais maior valor de evidência do que os milagres. E como, obviamente, no futuro as coisas continuarão a ser desta forma, as evidências contra os milagres sempre serão maiores do que aquelas a favor. Uma avaliação da reformulação do argumento de Hume contra os milagres proposta por Fleu. Existe uma linha que une os argumentos de Fleu ao de Hume. Ambos são baseados no que pode se chamar de princípio da repetibilidade, que postula que a evidência a favor do que ocorre de forma repetida é sempre maior do que a evidência para aquilo que não é facilmente repetível. Como os milagres, por sua própria natureza, se constituem em anomalias, a evidência contra eles é ainda maior. Entretanto, como há alguns traços distintos nas duas abordagens, separaremos a nossa avaliação da formulação de Fleu. Ou seja, a ideia, como eu falei no início, né, desse tema, a gente não vê todo dia uma pessoa ressuscitando do nosso lado.
Tu não vê crente fazendo plantão 24 horas no cemitério para ressuscitar os defuntos. Você não vê. Então os milagres, esses milagres comuns de cura, ressurreição, você não vê diariamente. Pode acontecer diariamente em partes diferentes do mundo, só que nós mesmos, nós, pessoas comuns, temos dificuldade de ver essas coisas todo dia. Com as pessoas que a gente conhece, né? No nosso dia a dia, que lidar com a gente diariamente. Então eles usam esse argumento para tentar provar e dizer que milagre não existe. Pelo fato de não haver uma sucessão repetitiva, de não ser algo ordinário, algo comum no dia a dia. Eles usam esse argumento. Aí diz o Norman Geisler. Primeiro, assim como Fleur, a maior parte dos naturalistas da nossa época representa uma certa abertura para algumas singularidades não repetíveis. Muitos astrônomos contemporâneos acreditam na origem singular do universo a partir do Big Bang, e quase todos os cientistas acreditam que a origem da vida neste planeta é um evento singular que jamais voltou a se repetir aqui. Na verdade, todos os cientistas naturalistas acreditam que o surgimento da vida, a partir da não-vida, é por si só uma anomalia que não está mais sendo repetida. Entretanto, se o argumento de Fleur contra os milagres estiver correto, então concluímos que também é errado que os cientistas acreditem nessas singularidades, que muitos deles consideram eventos naturais. Ou seja, o argumento de Fleur contrário ao sobrenaturalismo acabaria por eliminar alguns dos próprios pressupostos naturalistas. Segundo, a ótica de Fleur está subordinada à sua própria visão crítica dos teístas, ou seja, considera que o seu ponto de vista está acima de qualquer crítica externa. Não importa a qualidade dos fatos contrários que possam ser apresentados, pode ser até mesmo uma ressurreição. Fleur, até mesmo contrariando as alegações de Hill, seria obrigado a acreditar que não se trata de um milagre, pois ele argumentaria, abre aspas, para o cético, para as pessoas não religiosas, a ausência de qualquer evento ou série de eventos concebíveis cuja ocorrência seria admitida por pessoas que se consideram sofisticadamente religiosas é tida como base suficiente para declarar a inexistência de qualquer tipo de divindade. Então, na verdade, o que a gente percebe aqui? Estamos quase chegando no fim, né? A gente percebe que são a militância ateísta, né? O cara não está fazendo uma análise honesta na tentativa de explicar a existência de milagres ou não. É um ateu fingindo que está fazendo uma análise, uma pesquisa sobre se esse fato é verídico ou não. E, obviamente, no seu pressuposto ateísta, ele vai tentar provar por A mais B que milagres não existem. E o próprio Norman Geisler diz o seguinte, que em suma, a sua acusação é de que a crença das pessoas religiosas é, na verdade, impossível de ser contrariada. Mas, de maneira semelhante, poderíamos perguntar-lhe, remodelando as suas próprias palavras, o que seria preciso acontecer ou ter já acontecido que serviria para refutar o seu anti-sobrenaturalismo? A resposta de Fleur seria que nenhum evento neste mundo poderia fazer com que ele abdicasse do seu naturalismo, pois ele responderia que a evidência contra os milagres é sempre maior do que a evidência a favor deles. Também não ajudaria se Fleur alegasse que o seu anti-sobrenaturalismo poderia ser refutado em princípio, mas jamais na prática, com base de que na prática a evidência sempre será maior para os eventos reproduzíveis. Ele certamente teria que permitir ao teísta a alegação de que em princípio a existência de Deus é refutável, mas que na prática nenhum evento pode contrariar a sua existência. O fato de Fleur e outros não ateístas se ocuparem na tentativa de refutar a existência de Deus, argumentando a partir do fato da existência do mal no mundo, revela o seu verdadeiro interesse. Na prática, o que realmente lhe interessa é a falsificação das ideias. É o problema do mal, né? Teólogos e filósofos se debatem nessa problemática do mal. Um dos argumentos dos teístas é o seguinte: se Deus existe, por que existe o mal no mundo? Se Deus é bom, por que um Deus bom permite o mal no mundo? Só que eles ignoram, né, toda a história bíblica de que o pecado de Adão é que permitiu a entrada do mal no mundo. Aí eles vão alegar o seguinte: isso aí de Adão e Eva é um mito, é uma historinha criada por homens para explicar o problema do mal. Nós não aceitamos esse tipo de argumentação. Queremos mais argumentações filosóficas ou até mesmo teológicas. Pois é, o coração do homem, né? Por isso que a palavra de Deus vai dizer: disse o tolo em seu coração, não há Deus.
Parece-nos, diz aqui Norman Geisler, não é possível coadunar as duas coisas. Se o naturalismo for irrefutável, na prática a fé em Deus ou nos milagres também pode ser igualmente irrefutável na prática. Por outro lado, se o sobrenaturalismo jamais pode ser comprovado na prática, temos que o naturalismo também não pode. É sempre possível o teísta alegar que Deus é a causa última de cada evento natural proposto. O teísta poderá insistir que todos os eventos naturais, isto é, aqueles que são naturalmente repetíveis, são o modo pelo qual Deus normalmente opera, e que os miraculosos são o modo pelo qual ele opera em ocasiões especiais. Entretanto, sob o ponto de vista de Fleu, na prática não há modo de refutar esta fé teísta. Como já vimos, da mesma forma como Fleu alega que o naturalismo é irrefutável na prática, também o teísta poderia fazer a mesma reivindicação para si, pois não importando quais eventos, reproduzíveis ou não, sejam apresentados no mundo natural, o teísta sempre poderá alegar Deus é sempre a causa última para isto. E com base nos pressupostos de Fleu, nenhum naturalista poderia refutar esta afirmativa. Eu particularmente, irmãos, assim, é importante talvez para algumas pessoas, sim, é importante. Eu acho que Deus levanta sim pessoas que vão se debruçar sobre esse tema para tentar provar a existência de Deus com argumentos lógicos, científicos. De fato, existe muita gente sincera, tateando, procurando a Deus e que precisam de mais respostas, que precisam de mais explicações do que a simples anunciação do evangelho que a gente prega. Mas é interessante também lembrar, por exemplo, que o primeiro versículo de Gênesis já começa nem um pouco preocupado em tentar provar a existência de Deus. Ele começa, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Ou seja, a própria Bíblia parte do pressuposto de que quem está ali, né, lendo aquele texto, ele tem que acreditar que Deus existe. Né? A Bíblia não faz questão de tentar provar que Deus existe. Ela já parte do pressuposto, Deus existe, o homem está em rebelião contra ele, precisa se reconciliar com Deus. Essa é a mensagem. Né? Então é muito difícil, né? É só uma graça mesmo para você argumentar com pessoas ateístas, né? Terceiro, a suposição de Fleu de que o reproduzível sempre supera o não reproduzível como forma de evidência está sujeito a sério questionamento. Se fosse assim, então, como mostrou Richard Whately, veja comentários sobre Napoleão anteriormente nesse texto, não se poderia acreditar na historicidade de eventos fora do comum ocorridos no passado, nenhum dos quais pode ser absolutamente reproduzido. Na verdade, se na prática a repetibilidade for o verdadeiro teste para as evidências de primeira ordem, não se deveria acreditar que os nascimentos ou os falecimentos que observamos ocorrem de verdade, pois tanto o nascimento quanto a morte de uma pessoa são ambos eventos não reproduzíveis na prática. Não é? Da mesma forma, até mesmo a geologia histórica é não reproduzível na prática, assim como é a história do nosso planeta.